Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vocês estão alegres aqui na casa do Senhor? E quem não está alegre, Deus vai alegrar o seu coração, porque o dono da alegria é o Senhor Jesus. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 32. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 2 e 32, onde estamos estudando. Também está conosco vários pastores, irmãos. Os pastores do interior, levante a mão, por gentileza. Olha que coisa linda. Glória a Deus, tem vários pastores do campo. Os irmãos saúdam-nos, bem-vindos. Em nome de Jesus, digam um amém mais forte também. Amém. Os irmãos estão na casa de vocês. Essa aqui é a casa de todos nós. Foi aqui em Alagoas, neste local, onde a luz do Evangelho se espalhou para todo o estado de Alagoas. É a nossa Jerusalém, não é? O farol é a nossa Jerusalém. Glória a Deus. Diz assim, eu leio um versículo, os irmãos leem outro, bem alto, bem bonito. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, todos. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Todos. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Todos. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração, o que, meus amados irmãos? Perversa. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando, meditando, aprendendo da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu Atos, os irmãos lembram? Lucas, o evangelista São Lucas. São Lucas não era apóstolo, ele era evangelista, porque ele não fazia parte dos 12, ele não fazia parte dos 12 apóstolos, e o Senhor, ele acompanhou o apóstolo Paulo, era discípulo do apóstolo São Paulo, e Deus o usou para escrever o Evangelho de Lucas e escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, nós estamos meditando na pregação de Pedro, no dia de quê, meus irmãos? Pentecoste. E nós vimos que a pregação era uma pregação cristocêntrica. Diga comigo. O que quer dizer uma coisa cristocêntrica? Cristo é o centro. Uma igreja que Cristo não é o centro, ela não é igreja. A igreja só é igreja se ela for cristocêntrica. O louvor é para Jesus, a glória é para Jesus, a adoração é para Jesus, a pregação é sobre Jesus, o louvor é para Jesus, a oração é para Jesus, tudo é para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta igreja, ela é cristocêntrica. Meus amados irmãos, e nós vemos que Pedro pregou um sermão cristocêntrico,
Porque o Espírito Santo veio e o Espírito Santo veio para glorificar quem? Para glorificar quem? Jesus disse, falando do Espírito Santo, Jesus disse, quando ele vier, ele me glorificará. E ele testificará de mim, disse Jesus. O Espírito Santo não veio para falar de si mesmo. O Espírito Santo não veio para glorificar a si mesmo. Mas o Espírito Santo veio para falar de Jesus, para apresentar Jesus e para que Cristo seja conhecido, amado, glorificado e servido na terra. Então, irmãos, por isso que quando Pedro prega no dia de Pentecostes, quando termina a manifestação da glossolalia, quando termina aquela manifestação da glossolalia e aquelas manifestações divinas, né? Glória a Deus. Então nós vemos que Pedro teve ali glossolalia e teve xenoglosia. Glória a Deus. Então Pedro ali levanta, param as línguas e Pedro vai fazer o quê? Pregar a palavra. Falando de quem? De Jesus. Amém? Para que é que nós somos cheios do Espírito Santo? Para que nós aprendemos? Para que é que nós somos cheios do Espírito Santo? Para falar de quem, meus amados irmãos? De Jesus. Falar de Jesus. Muito bem. Então, irmãos, a Bíblia diz que Pedro fez o sermão. Pedro falou primeiro que Jesus foi aprovado por Deus. Nós já estudamos isso. Jesus foi aprovado por Deus com muitas maravilhas, com muitos sinais. E Jesus disse ao povo, vós bem sabeis disso. Por que Jesus disse, Pedro disse, vós bem sabeis disso? Porque aquele povo que estava em Jerusalém, eles conheciam os milagres de Jesus. Pedro falou da morte de Jesus. Estão lembrados que Pedro falou da morte de Jesus? Pedro disse, vocês mataram a Cristo por mãos injustas. Vocês mataram, vocês rejeitaram o Senhor da vida, o Senhor da glória, e vocês mataram, vocês crucificaram. Depois Pedro falou que enquanto Jesus estava na cruz, Pedro disse que, eu já li, não vou meditar mais, porque nós falamos isso claramente semana passada. Nós vimos que Pedro disse que Jesus, durante os 3 dias que ficou morto, seu corpo ficou aonde? Me ajudem. Seu corpo ficou onde? Na sepultura, no túmulo. Mas o seu espírito, a sua alma, desceu às partes mais baixas de que, meus amados irmãos? Da terra. E foi lá para o Hades. Ele foi lá para o inferno, que hoje o pessoal não quer mais chamar de inferno, chama de mansão dos mortos, né? Depois de alguns concílios que houve em algumas igrejas, mudaram as terminologias, e hoje não é mais Hades nem inferno. Mas no credo apostólico diz, desceu aos infernos. E o que foi que ele foi fazer lá no inferno? Ele foi ser queimado no fogo? Foi lá pagar nossos pecados lá no inferno? Não. Nossos pecados foram pagos onde? Na cruz. Ele foi lá proclamar, porque havia o lado dos perdidos, nós vimos isto, foi assim ou não foi? E havia o lado de quem? Dos que estavam esperando Cristo, desde Adão, desde Eva, desde Abel, desde quem mais? Sete, Enos, Noé, todo aquele povo, os patriarcas, os profetas, os santos, as santas de Deus, eles iam também para baixo, eles iam também para o inferno, para o Hades, mas eles ficavam no lado chamado seio de quem, meus amados irmãos? De Abraão. E a Bíblia diz que o lado do inferno propriamente dito, onde ficavam os perdidos, ficava mais abaixo. Porque o rico, a Bíblia diz que o rico, para ver Abraão e ver Lázaro, teve que fazer o que, irmãos? Levantar os olhos, olhar para cima. Mas só que quando Cristo foi para lá, que Cristo proclamou a sua morte, que Cristo proclamou que pagou o preço, que Cristo proclamou que ele era o esperado e o anunciado pelos profetas, a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, depois de 3 dias, ele levou consigo, ele levou cativo o cativeiro. Aqueles espíritos dos justos que estavam em cativeiro, a Bíblia diz que ele arrancou de lá de baixo e levou para o paraíso celestial. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Hoje quem morre não desce mais. Hoje quem morre sobe para onde? Para o paraíso, que é chamado na Bíblia de terceiro céu. Isso não vamos estudar hoje, porque o Senhor nos deu a graça de estudar cabalmente na semana passada. Aí Pedro diz agora que Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Versículo 32, por gentileza.
De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. 32. Você leu 33. 32. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Quem pode dizer amém, irmãos? Isto aqui também, pela graça de Deus, nós falamos semana passada. Depois que Jesus passou 3 dias, seu corpo no túmulo e a sua alma no Hades, então Jesus subiu ao céu, ressuscitou glorioso, subiu ao céu e levou consigo as almas dos justos para o paraíso celestial. E ele foi para onde? Ele foi assentar-se aonde? Me ajude. Jesus subiu, os outros ficaram no paraíso. Abraão, Isaque, Jacó, Adão, Eva, Abel, Sete, Enos, Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, os reis piedosos de Israel, os santos, Débora, as santas de Deus, Ruth, Noemi e tantas santas mulheres, todos os salvos ficaram no paraíso. Quem diz amém? Amém. Mas Jesus subiu mais um pouquinho, aleluia. Amém. Glória a Deus, todos estão no paraíso, mas o único que foi elevado, exaltado acima de todos, quem foi, meus amados irmãos? Jesus. Vamos ver aí o 33, o 32 e o 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus. Pronto, ele foi o único que foi exaltado. A Bíblia diz que ele recebeu o nome acima de todo nome. E a Bíblia diz que ele foi exaltado e chegou a sentar-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Se alguém disser por aí afora que tem outra pessoa lá sentada à destra de Deus, intercedendo, você diga, meu amigo, você está, minha amiga, você está o quê? Equivocado. Todos estão no paraíso, mas só quem foi exaltado à destra do Pai foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem crê, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Só Ele. Só Ele foi exaltado. Veja a palavra exaltado. O que é exaltado? A palavra exaltado é uma palavra latina que quer dizer tirado mais para cima. Ex, em latim, quer dizer tirar. É tirado. Exaltado quer dizer aquele que ficou acima. Dê um glória para Jesus, irmão. Nem São Benedito foi exaltado, nem São Severino do Ramo, nem São José, nem a bendita Virgem. Só quem foi exaltado e assentou-se à destra de Deus foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê um glória para Deus e balance a sua mãozinha, porque toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele, porque só Ele foi exaltado. Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Aí Jesus chegou lá, e qual é a prova que ele chegou lá? Qual é a prova? Aí Pedro fala a prova de que Jesus chegou lá em cima. Porque Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Qual é a prova que Jesus chegou lá em cima? Como era que se iria identificar que Jesus foi exaltado à destra de Deus? Ele disse, eu vou ao Pai, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará o quê? Ele vos dará o quê? Qual é a prova que Jesus chegou lá em cima? A prova visível, a prova audível, a prova quase que palpável de que Cristo chegou à destra de Deus. Aí Pedro explica, a prova de que ele chegou lá, vamos ver qual foi a prova. Leia de novo o 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Qual foi a prova, a evidência de que Jesus chegou lá em cima à destra de Deus? Qual foi a prova? Dá para dar glória para Jesus, irmão?
Toda vez que Jesus batizar no Espírito Santo, é uma prova que ele está exaltado, assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. É a evidência. Aí Pedro diz categoricamente, ele diz que coisa linda, irmão, esse versículo. Ele diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai o que? A promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vós vedes. E o que, meus amados irmãos? E o que, meus amados irmãos? Então tem coisa que é para ver e tem coisa que é para ouvir. O batismo com o Espírito Santo, pastores, é a prova de que Jesus chegou à destra de Deus. Você pensa que o batismo com o Espírito Santo é brincadeira? O batismo com o Espírito Santo, aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Aí tem gente que diz assim: não, mas todo mundo tem o Espírito Santo. Sim, eu sei que tem. Todo salvo tem o Espírito Santo. Seja da Assembleia, seja de outra igreja cristã verdadeiramente. Todo cristão tem que ter o Espírito Santo. Mas Paulo de Pedro disse: vocês estão vendo e vocês estão o quê? Ouvindo. Tem gente que eu estou cheio do Espírito Santo, mas ninguém vê nada e ninguém ouve nada. Glória a Jesus. Né? Ô irmão, você não dá um glória a Jesus, cala a boca. Eu estou cheio, mas é porque eu sou assim mesmo, glória a Jesus. Ninguém vê nada e ninguém ouve nada. Mas Pedro disse que vedes uma igreja cheia do Espírito Santo, se vê e se ouve. Dá para dar glória para Deus, irmãos? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Pedro diz que vedes conforme vocês estão vendo e conforme vocês estão. O que foi que eles viram e o que eles ouviram? Aquele povo que estava ali. Foi que eles viram e ouviram. Eles viram e ouviram a manifestação do Espírito Santo. É verdade que nem todo barulho é sinal de espiritualidade. É verdade. Tem gente que é uma lata velha batendo, né? Tem gente que é o papagaio da irmã Minervina. Fala a língua, mas não é crente. Mas a gente não vai se basear nessa gente. A gente não vai se basear no falso. A gente não vai se basear no vão. A gente vai se basear na realidade. Só existe moeda falsa porque existe a moeda. Vocês já viram uma moeda falsa de 500 reais? Uma moeda ou uma cédula falsa de 500 reais? Quem já ouviu falar uma cédula falsa de 500 reais? Quem já ouviu falar? Por que vocês nunca ouviram falar de uma cédula falsa? Porque não existe a verdadeira. Agora, vocês já ouviram falar de uma cédula falsa de 100 reais? Já ouviram falar? Por que se faz a cédula falsa de 100 reais? Porque existe o quê? E por que é que tem grupos e pessoas que imitam as coisas de Deus? Porque existe a realidade. Só existe imitação onde existe a realidade. Por que é que tem marca de roupa falsa? Por quê? Marca de roupa falsa que você compra lá, eu ia dizer a cidade, mas não posso. Glória a Jesus, que eu vou ofender o povo que mora lá. Por que é que você compra roupa lá com etiqueta falsa? Por quê? Porque existe a verdadeira. Por que é que existem manifestações falsas? Porque existe a verdadeira. E não é por causa da falsa que eu vou rejeitar a verdadeira. Hoje em dia está uma moda do povo combater as manifestações por causa das falsas. E se nós não tivermos cuidado, a Assembleia de Deus vai parar. Nem falsa nós não queremos, mas se começarmos a combater, vai cessar até o quê? A verdadeira. É verdade ou não é, irmão? Glória a Deus, aleluia! Pedro disse: olha, a prova que ele foi exaltado, a prova que ele chegou lá, a prova que ele está sentado à destra de Deus, é este derramamento do Espírito Santo, é a promessa do Pai, que vocês estão vendo e que vocês estão ouvindo. Eu me criei numa igreja que a gente vê e a gente ouve a manifestação do Espírito Santo. Aqui tem alguns irmãos de outros grupos religiosos. Não precisa. Não precisa. Você tem o Espírito Santo,
quietinho. Minha avó não sabe, não era catedrática em português, ela dizia suleno. Quando a pessoa estava muito quieto, ela dizia, fulano está suleno, glória a Jesus. Aleluia. Tem aqui um bocado de crente suleno, não tem, irmão? Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas Pedro disse, a prova que ele chegou lá é que ele mandou a promessa do Pai, que vocês estão vendo e que vocês estão ouvindo. Nunca podemos perder essa identidade, irmãos. Em muitos lugares já não tem mais essa identidade. Ninguém vê nada e ninguém ouve nada. Verdadeiras igrejas da múmia de Tutacamo. Aleluia. Múmia de Tutacamo, te acorda, te levanta. O sumo sacerdote morreu, ressuscitou, subiu, está sentado à direita de Deus. E a prova que ele chegou lá é a promessa do Espírito Santo que está sendo derramada, que vocês veem e ouvem. Meus irmãos, os irmãos sabem que o Antigo Testamento é o mesmo Novo Testamento. Não há diferença, nem há choque, nem há paradoxo, nem contrassenso. O Antigo Testamento é o mesmo Novo Testamento. A diferença é que o Antigo Testamento é em símbolos. É o Evangelho em figuras. É o Evangelho em parábolas. É o Evangelho em alegorias. É o Evangelho em dramatizado. E o Novo Testamento é o Evangelho em realidade. É a diferença, mas o Antigo é a mesma coisa. No Velho Testamento tinha o sumo sacerdote. E tinha o dia da expiação, que é chamado dia do Yom Kippur, ou dia do perdão, ou dia da expiação. Nesse dia o sacerdote vestia uma túnica, depois que ele matava o animal, oferecia o sangue pelos pecados, ele entrava no santo. Quantas vezes por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos? Uma vez. Uma só vez por ano. Era assim ou não era? Quem já leu na Bíblia, porque hoje em dia tem crente que não conhece mais nada da Bíblia. Ele sabe da novela, ele sabe do WhatsApp, ele sabe do Instagram, ele sabe do estragado, ele sabe de tudo. Glória a Deus. Ele só não sabe da Bíblia. Mas eu fui criado numa geração que quando a gente falava das coisas, os crentes já entendiam, porque eles liam Bíblia. Amém? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele matava o animal, derramava o sangue e pegava uma bacia de sangue, ele vestia uma túnica branca, ele vestia uma túnica de linho e ele entrava no Santo dos Santos com aquela túnica de linho. Quem era que estava lá sobre a Arca da Aliança, naquela nuvem de glória? Quem era a pessoa que estava lá naquela nuvem brilhosa sobre a Arca da Aliança? A presença de quem? De Deus. A presença de quem? De Deus. De Deus. E o sumo sacerdote entrava com o maior medo. Com o maior medo. Ele entrava com medo. Por quê? Porque se ele tivesse despreparado, o que era que poderia acontecer com ele? Se ele entrasse lá naquela uma vez por ano, no dia da expiação, no dia que oferecia o sacrifício pelo pecado de toda a nação. Então, ele entrava com medo, porque se ele não estivesse preparado, ele poderia ser o quê, meus amados irmãos? Morto. Na presença de quem? De Deus. E como era que o povo que estava lá fora saberia? Como era que o povo que estava lá fora saberia que o sacerdote estava vivo, se ninguém podia entrar? Só quem podia entrar era o sumo. E ele entrava e o povo ficava do lado de fora orando, meu Deus, para Deus aceitar aquele sacrifício, para Deus aceitar aquela expiação, para Deus aceitar aquele holocausto do dia da expiação. Ele entrava com a bacia de sangue para aspergir a tampa da Arca da Aliança, que era o próprio expiatório, e ele entrava ali com incensário, uma bacia de sangue, e se tremendo, glória a Deus, mas tinha um sinal de que ele estava vivo lá dentro e que Deus tinha aceitado o sacrifício. Havia um sinal que o povo lá de fora ouvia que o sacerdote estava vivo e que Deus tinha recebido o sacrifício.
Quem sabe dizer qual era, o que era que eles ouviam do lado de fora? O que era que eles ouviam, meus irmãos? As campainhas. Pastor Isoldo, campainhas, sim. E essas campainhas, elas ficavam na bainha da veste do sumo sacerdote. Vamos para a Bíblia. Glória a Deus. Livro de Êxodo 28. 33 a 35, se eu fosse você, eu marcaria na minha Bíblia. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, 28, 33 a 35. Êxodo 28. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 28, 33 a 35. Por favor. E nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor das suas bordas. E campainhas de ouro no meio dela ao redor. 34. Uma campainha de ouro e outra romã. Outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Prossiga. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Vocês entenderam essa leitura? Na bainha da túnica de linho do sumo sacerdote, Deus mandou fazer romãs de lã. Quem conhece romã? Pastor, que romã é essa? Quem já viu um fruto chamado romã? Quem já viu esse fruto chamado romã? Que serve para gargarejo. Quando a pessoa está com pigarro, faz um líquidozinho de romã e faz um gargarejo. É aquela fruta. Só que lá em Israel, irmão, elas são enormes. Aqui no Brasil elas são bem mirradas, são pequenas. Mas lá em Israel é cada romã enorme. Romã é comum lá. Então Deus mandou fazer romãs de lã. E Deus mandou fazer campainhas de ouro. Aí na bainha do sumo sacerdote, na bainha da roupa dele, havia pendurado uma romã de lã e uma campainha de ouro. Uma romã de lã e uma campainha de ouro. Uma romã de lã e uma campainha de ouro. Uma romã de lã e uma campainha de ouro. Uma romã de lã, uma campainha de ouro. Uma romã de lã e uma campainha de ouro. Quando, pastor, e o que é que significa essas romãs? E o que é que significa essas campainhas? Essas campainhas, elas representam, a romã é um fruto. Então, a romã representa o fruto do Espírito Santo. Quantos são os aspectos do fruto do Espírito Santo em Gálatas 5:22? 9. O amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o gozo, a fidelidade e o domínio próprio, a temperança. 9 romãs. E quantos são os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12? Quantos são os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12? 9. Então 9 frutos e 9 sinos, 9 campainhas. O que é que significa isso? Que o Espírito Santo, ele traz para a igreja o fruto da santificação e ele traz os dons. A campainha representa o fruto. E as romãs representam o fruto. E as campainhas tocando representam os dons do Espírito que estava na túnica do sumo sacerdote. Quando ele entrava, irmão, ninguém podia entrar, só quem podia entrar era ele. Se Deus rejeitasse o sacrifício, o que era que acontecia? Aqui diz no versículo 35, a última palavra do versículo 35, por favor. Como é que diz? Para que o que, irmãos? Não morra. Se ele entrasse lá e o sacrifício não fosse aceito por Deus Pai, ele seria fulminado. E ele caía. E se ele caísse, as campainhas paravam de quê? Tocar. Falta de campainha era sinal que o sacerdote
havia morrido. O povo ficava do lado de fora escutando as campainhas. Quando ele se movimentava, quando ele aspergia o sangue, quando ele orava, quando ele balançava o incensário, glória a Deus. Aí o que era que fazia quando ele fazia esse movimento? As campainhas, tililim, 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 tililim. Aí o povo, glória a Deus, que Deus está aceitando o sacrifício. Dá para dar glória para Deus? Quando Pedro disse que Jesus foi exaltado à destra de Deus, quando Pedro disse isso, e Pedro disse, a prova que ele chegou lá, a prova que ele está vivo, e a prova que ele foi aceito, o sacrifício dele foi aceito por Deus, a prova é o derramamento do Espírito Santo que vocês estão vendo e que vocês estão. Quando Jesus batiza com o Espírito Santo e quando os crentes estão falando língua, são as campainhas de Deus que estão tocando e a igreja diz, o sacerdote está vivo, o nosso sumo sacerdote está vivo, o nosso sumo sacerdote está vivo à direita de Deus, intercedendo. Amém? Tem campainha no teu coração? Tem alguma campainha do sumo sacerdote no teu coração? Tem alguma romã do sumo sacerdote pendurada no teu coração? O batismo com o Espírito Santo, senhores, é a evidência de que o nosso sumo sacerdote está vivo. Está vivo. E quando ele começa a andar no meio da igreja, quando ele começa a passear no meio da igreja, aí um fala a língua aqui, outro fala a língua ali, outro profetiza acolá, outro se alegra ali, a lágrima desce, as campainhas começam a tocar. É sinal que o sumo sacerdote está vivo e que o sacrifício dele foi aceito lá no céu. Aleluia! 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 Glória a Deus! A prova é esse derramamento do Espírito Santo que vós vedes e ouvis. Não podemos deixar de ver essas coisas e nem deixar de ouvir. A igreja, quando ela perde isso, é um prejuízo tremendo. Os irmãos metodistas, com todo respeito, eles já tiveram isso que nós temos. Até o século XIX, a igreja metodista tinha muitas manifestações espirituais. E um dia eu fui a uma grande cidade do Brasil, uma cidade turística, e à noite eu chamei a irmã Vaininha, digo, vamos ali, tinha uma igreja, um hotel onde nós já estávamos, tinha uma igreja metodista. Eu digo, eu nunca assisti um culto metodista, eu vou olhar. Vamos lá, Vaininha, fomos. Quando chegamos lá, era uma pastora, eles usam consagrar pastora. De manhã nós tínhamos ido à nossa igreja e à noite nós fomos a essa igreja lá para ver, para conhecer, que eu nunca tinha visto. Quando terminou, a pastora olhou para a gente e disse, vocês são da Assembleia, né? Ele disse, somos. Graças a Deus não perdemos a característica. Que tem crente que ninguém sabe de que igreja ele é. Glória a Jesus. Sabe nem se é crente. Uma roupa no pé da goela, um decote no pé da barriga. Glória a Jesus. Uma calça apertada mais do que uma buchada. Glória a Jesus. Ninguém sabe o que é. Mas ela olhou para a gente, estava eu, pastor Wilton, irmã Vaninha, irmã Berenice. Ela chegou para a gente e disse, olhe, a irmã Vaninha lembra. Ela disse, nunca perca o que vocês têm. Porque nós tínhamos e nós perdemos. Aleluia. Aleluia. Quem dá glória para Jesus? Quem não quer perder essa voz? Quem não quer perder essa campainha? Quem não quer perder a presença, a unção e a glória do Espírito Santo na igreja? Aleluia.
Aleluia. Se eu fosse você, eu dava glória para Jesus e dizia: Jesus, não deixa a Assembleia de Deus perder as campainhas, perder as romãs. Qual é mais importante, as campainhas ou as romãs? Me ajudem. Os dois são indispensáveis, porque era uma campainha, uma romã, uma campainha e uma romã. Está na Bíblia. Nem pode desprezar os dons e nem pode desprezar o fruto. Não pode desprezar nem os dons, nem o fruto do Espírito Santo. São inseparáveis. A santidade verdadeira, que são os frutos, ou o fruto do Espírito, e a manifestação, a campainha. É um equilíbrio. Porque se você só tiver campainha, está ruim. É uma lata batendo. E se você também só tiver romã, está faltando as campainhas. Deus quer que você tenha equilíbrio. Deus quer que você tenha os dois equilibrados. Fruto e dons. Dons e frutos. Quem diz amém? Amém. Irmãos, quando Pedro acaba de pregar, aí Pedro diz assim, mas ele ainda disse assim, porque Davi, versículo 34, por favor. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Para aí, quem foi que esse Senhor que disse ao outro Senhor? Davi disse o Senhor a meu Senhor. Quem são esses dois senhores? Vamos usar essa expressão. Quem são essas duas pessoas? O Senhor Pai, o Senhor Filho. O Pai, o Senhor disse, Davi disse o Senhor a meu Senhor. Davi chamou Jesus de meu Senhor. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Eita, e Deus Pai não disse isso a mais ninguém. Só disse ao Filho. Não se iluda. Só quem está sentado à destra do Pai chama-se Jesus Cristo. Tem uma cidade aqui no Brasil que tem uma idolatria muito grande. Eu não vou dizer o nome da cidade para não ofender as pessoas que moram lá. E eles têm um bonequinho da Trindade. Eles têm um bonequinho da Trindade. Três bonequinhos. E tem Deus de um lado, um velho com a barba branca. Deus de um lado. Jesus do outro. E a Virgem Maria no meio. E a pombinha do Espírito Santo em cima. Deus de um lado, Jesus do outro. E no meio, a bendita Virgem Maria. Eles têm muito bonequinho. Quem vai para lá compra esse bonequinho e traz de lembrança. Arriscado um dia você receber um bonequinho desse de lembrança. De algum amigo seu. Meu Deus, onde foi que foram buscar isso? Me diga, pelo amor de Deus. Onde foi que foram buscar isso? Porque as Sagradas Escrituras dizem que só tem um que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Disse o Senhor, Jeová, ao meu Senhor Jesus, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo teus pés. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a glória deste Cristo que está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o credo apostólico diz isso, está sentado à mão direita de Deus Todo-Poderoso. O credo de Nicéia vai fazer 1700 anos agora em maio. O credo de Nicéia vai fazer 1700 anos agora em maio, no dia, salvo me engano, não sei se dia 25 de maio, ele completa 25 de maio, ele completa 1700 anos, quando a igreja se reuniu para combater a doutrina de Ário. O arianismo ficou definido lá no credo de Nicéia, conforme a Bíblia, que Jesus Cristo é o único que está sentado à mão direita de Deus Pai e está intercedendo por nós. Quem dá glória para Jesus, irmão? Quem dá glória para este Cristo que está sentado à mão direita de Deus Pai? Glória seja dada a Cristo nesta noite.
Aí Pedro disse, para encerrar o sermão, a conclusão do sermão de Pedro no dia de Pentecoste. 36, por gentileza. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro conclui o sermão dizendo, saiba, pois, toda a casa de Israel, que a este a quem vocês crucificaram, Deus o exaltou e fez dele Senhor e Cristo. Ele está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia! E glória seja dada ao nome deste Jesus Cristo. Irmão, quando Pedro terminou de pregar o sermão, meu Deus do céu, eles estavam assim, ó, de queixo caído. Mas como é que pode esse camarada que há poucos dias negou Jesus, diante de uma criada? Como é que pode esse Galileu? Os galileus eram pessoas incultas. Os galileus, a Galileia era como se fosse assim uma brenha. A Galileia era a terra dos incultos. A Judéia era onde tinha os cultos, os rabinos, os escribas, os sábios, os teólogos, eram todos da Judéia. Na Galileia moravam os Rafamé. Quem já ouviu falar essas palavras? Fulano é um Rafamé. Na Galileia moravam os Rafamé. E os doutores da lei estavam na Judéia. E Pedro era de onde? Me ajude, Pedro era de onde? Da Galileia, do Rafamé. Mas quando Deus deixa do Espírito Santo, o Rafamé vira pregador. Irmão, eu nunca vi um sermão tão bem feito como esse de Pedro. É um dos sermões mais belos e mais bem elaborados das Sagradas Escrituras. É este sermão de Pedro. O Rafamé estava entusiasmado, cheio, tomado. Virou teólogo. Porque isso aqui é uma teologia profundíssima. Isso aqui é uma arrumação teológica que não é toda a cabeça que tem condições de fazer uma arrumação teológica dessa, não. Só pelo poder de quem? Pelo poder de quem? Uma arrumação teológica dessa na cabeça de um homem da Galileia. Porque tem gente que faz um sermão sem pé, sem cabeça, sem meio, sem fim. Quando termina você diz, meu Deus, que sangangu foi esse? Não é assim? Né? Faz uma doidice, uma mistura. Depois diz até doidice, um homem foi pregar e disse, ei, Nicodemos, desce daí, Nicodemos. Desce daí, Nicodemos. Aí um irmão disse, irmão, não é Nicodemos, não é Zaqueu. Esse, desce daí, Nicodemos, que esse lugar é de Zaqueu. Desce. Pregador doido, sem juízo. Aleluia. Mas Pedro fez um sermão com começo, com introdução, começo, meio, fim e conclusão. O Rafamé da Galileia. Porque o sermão ele tem que apelar para a consciência. O sermão ele tem que apelar para a inteligência. Não é só para a emoção. Tem que apelar para a emoção, mas tem que apelar para a inteligência. Porque Deus, quando a gente se converte, Deus não tira a nossa inteligência. Não existe na porta da igreja, deixe sua inteligência aqui fora. Não tem essa placa na porta da igreja. É o culto racional, o culto com inteligência, o culto que você entende, que você sai mais crente, que você sai glorificando a Deus, que você sai conhecendo mais o Senhor. Aleluia! Irmão, quando Pedro terminou de pregar, os corações deles estavam quebrados. Vamos ver, versículo 37, por gentileza. Versículo 37. Ouvindo eles isto,
compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Aleluia. Antigamente eu ouvia alguém dizer assim, não era maldade, era falta de cuidado, de ler direitinho as escrituras, dizia assim, que quando Pedro fez o convite, quase 3.000 pessoas levantaram a mão. Quando Pedro fez o convite. Mas eu lamento dizer que quem pregou desse jeito estava equivocado. Pedro não fez convite. Por que não fez convite? Porque não precisou fazer convite. O povo estava querendo, o povo estava sedento, o povo estava ansioso para aceitar este Cristo como Salvador. Não foi Pedro quem perguntou quem quer aceitar Jesus, foi o povo quem perguntou a Pedro: Pedro, que faremos? Eles interromperam a pregação. Pedro, o que é que a gente deve fazer? Em outras palavras, ele estava dizendo: ainda tem jeito para a gente, ainda tem remédio para a gente, ainda tem solução para a gente. Pedro disse: tem, arrependei-vos. Tem solução para o pecador? Para o maior pecador tem solução? Se tem solução, levante a mão e dê glória para Jesus Cristo. Você pode ser o mais desgraçado, você pode ter crucificado Cristo. Tem perdão para você. Dá glória para este Cristo, igreja. Dá glória para este Cristo. Porque o pregador, irmão, ele não pode encurralar o povo, não. Ele tem que apresentar o problema, mas ele tem que apresentar a solução. Tem pregador que apresenta o problema, mas termina o sermão e não apresenta uma solução. Se você chegar para o médico e o médico disser: você está com uma doença brava. Doutor, e o que é que eu faço? Não faço nada. Você vai sair indignado com aquele doutor. Você quer uma solução, é verdade ou não é? Tem medicamento tal, tem uma cirurgia, tem um procedimento. Você quer uma? O pecador, quando ele ouve a palavra de Deus, ele quer saber da doença, mas ele quer saber da solução. E a solução é o arrependimento. Dá para dar glória para Deus? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Eu fui procurar o que significa a palavra compungiram-se. E eu descobri que a palavra compungiram-se no grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, os que entendem de grego me disseram. Eles me disseram que compungiram-se no grego é katanuzo, que significa esmagar, triturar, picar, perfurar. As palavras de Pedro, na unção do Espírito Santo, foi triturando, esmagando, quebrando o coração duro deles. Compungir quer dizer triturar, compungir quer dizer esmagar, compungir quer dizer perfurar. Irmão, quando a palavra de Deus é pregada na sua essência, por que é que a sociedade não está desejosa de aceitar Jesus? Porque talvez esteja faltando pregação e unção. Porque se houver pregação e oração, vai haver compulsão, vai haver compungimento, vai haver quebrantamento. Havia um pregador batista que ele dizia assim, quando ele terminava de pregar, ele dizia: se não acontecer nada no coração de vocês, a culpa é minha. Porque tem gente que bota a culpa no povo, né? O povo tem um coração duro. O povo tem um coração duro porque está faltando quem pregue a palavra que esmague, quem pregue a palavra que perfure, quem pregue a palavra que
triture. Geralmente o pregador bota a culpa no povo. Esse povo está com cão no couro. Não, quem está com cão no couro é ele, glória a Jesus. Não, eu conheci um pregador que quando ele pregava que a igreja não recebia, ele dizia, a igreja está pesada, a igreja aqui está pesada. Ou que igreja pesada? Glória a Jesus para sempre. Mas o problema não é a igreja, nem é o povo. É que o pregador não conseguiu perfurar os corações. Por isso que o pastor, quando terminava o culto, que ele dizia assim, ele dizia, se por acaso não houver efeito no coração de vocês, ele dizia, a culpa é minha. E eu fico com vergonha diante de Deus. Jesus, o que é que está acontecendo comigo? Eu vou olhar para os outros. A Bíblia diz, examine-se o homem. Eu não vou botar a culpa no povo. Se eu estou pregando e vocês não estão entendendo nada, se eu estou pregando e não está havendo efeito, se eu estou pregando, não é defeito da palavra, não é defeito do Espírito Santo, nem é defeito de vocês. O defeito talvez seja meu, que a minha mensagem não está conseguindo perfurar. Talvez eu precise orar mais, talvez eu precise jejuar mais, talvez eu precise me quebrantar mais, porque se eu buscar, quando eu pregar, os corações serão triturados. Deus ainda pode fazer esse negócio? Deus ainda pode fazer? Deus ainda pode fazer esse negócio, irmão? Nós precisamos ver pregações que compunjam, que triturem, que perfurem, que esmaguem os corações. O próprio povo vai correr sem convite. Eu não estou dizendo que não pode fazer convite, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando Deus age, Ele age tão forte que antes do convite, eu já vi isso, eu já vi. Épocas de Deus, anos da destra do Altíssimo, glória a Jesus. Aleluia. Que o povo corria no meio do culto, sem convite. Às vezes o Senhor batizando com o Espírito Santo e as almas correndo e caindo de joelhos para aceitar Jesus como Salvador. Aleluia. Compungiram-se em seus corações. No grego é katanusso, que significa esmagar, triturar, picar e perfurar. Quando a palavra de Deus é pregada na direção do Espírito Santo, quando a palavra de Deus é pregada com a unção do Espírito Santo, ela vira uma marreta. Vamos ver isso em Jeremias 23 e 29. Jeremias 23 e 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Duas palavras que talvez estejam arcaicas e vocês não conheçam. E esmiuçar e penha. Quem sabe o que é penha? Quem sabe o que é penha? Pedra. Tem alguma Maria da Penha aqui? Levante a mão, alguma Maria da Penha? Se você é Maria da Penha, é Maria da Pedra. Penha quer dizer pedra. E esmiuçar. Quem sabe o que é? Esmiuçar. Esmiuçar. Quebrar, triturar. Esmiuçar. Esfarelar. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a rocha, a penha, a pedra. Quando eles gritaram, crucifica, crucifica, Pilatos disse, fazia 50 dias que havia acontecido isso. Pilatos disse, quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Eles gritaram quem? Barrabás, porque o coração deles estava o quê? Duro como uma pedra. Mas no dia de Pentecoste, com a palavra de Pedro,
Ô irmão, vamos orar para Deus levantar homens e mulheres ungidos e ungidas pelo Espírito Santo. Com uma palavra do Espírito, com uma palavra ungida, com uma palavra temperada, para esmiuçar a penha. A sociedade, irmão, nunca a sociedade esteve como uma penha, como está hoje. Indiferentes. Antigamente a gente fazia o culto ali na praça do Martírios, os irmãos faziam, o povo parava para ouvir. A mocidade aqui do Farol, há uns 30 anos, ia lá para a rua do Comércio, e era 10 decisões, 5 decisões, 8 decisões. Hoje, muito dificilmente você chega num lugar para pregar, para o povo dar atenção. Passa para lá, passa para cá. É a geração do coração de penha. Eu não sei quais os motivos, e talvez saiba os escândalos que as igrejas têm provocado. Tira a admiração, tira o respeito e gera indiferença, corações de penha, corações de pedra. Aleluia. Mas quem é maior? Quem é maior? Dê glória para Deus, Ele é maior. E a palavra dele é um martelo que esmiuça a penha. Eu ainda creio que o martelo de Deus vai descer na terra antes do arrebatamento da igreja. Quem crê que a marreta de Deus vai descer, dê glória para Jesus, o Espírito Santo. Ele vai descer com a marreta e muitas penhas serão esmiuçadas. Amém. Quando Deus está operando antes do convite, as almas se entregam. Irmã, prepare o hino a Deus. Prepare o hino. Glória a Jesus. Emily, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Nós temos ainda 5 minutos. Glória a Deus. Vamos orar para Deus esmiuçar a penha. Vamos orar para Deus esmiuçar a penha. Vamos orar para Deus descer a marreta do Espírito através da palavra, através da pregação cristocêntrica. Vamos pregar Cristo, vamos anunciar Cristo a este mundo, esta penha endurecida. Vamos pregar e a marreta de Deus vai esmiuçar a penha. Dê glória para Jesus, irmão. Quem crê que o Deus de Pedro ainda existe? Quem crê que o Deus de Pedro ainda existe? Olhe para cá. O que foi que Jesus disse a Pedro? Dar-te-ei as chaves do reino. Naquela noite, ou naquela manhã, Pedro usou o quê? A chave. Quando ele abriu a porta, qual foi a chave que abriu a porta para 3.000 almas? A chave foi a palavra. Canta, irmã. Pode vir, irmã, pode vir. Glória a Deus. Pode vir, já está na hora, viu? Tira a viola do saco. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, nos ensina a ouvir tua voz. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. A tua voz, ecoa sobre as águas agitadas da alma
descansar. E o que eu preciso fazer? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Erga suas mãos para adorar. E se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. A tua voz é tudo. Se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. A tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Levante as suas mãos e declare: toca-me. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Siga alegre atendo ao teu mandar. E se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, o que acontece? Eu vivo. Se eu não te ouvir, eu prospero. Tua voz é, oh aleluia. A tua voz é Dá um glória para Jesus nesta noite. Tem alguém nesta noite que está sentindo na alma o desejo de se reconciliar com Deus? Levante a mão. Levante a mão e venha à frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde está a primeira pessoa nesta noite?
Glória a Deus. Eu digo como pregador, se essa mensagem não surte efeito, a culpa é minha. A culpa não é de Deus, a culpa não é do Espírito Santo, a culpa é minha. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Ore pela irmã Márcia, Leandro e seus familiares, para Deus dar livramento, pois ele é caminhoneiro, Leandro é caminhoneiro. Para Deus dar livramento. Quem necessita das orações, irmãos amados? Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Pastor irmão lá de São Paulo, glória a Deus, vem fazer uma oração, Senhor. Terça-feira, Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Em 2003 eu estive aqui na convenção geral e propus no meu coração que quando fizesse 25 anos de casados, eu viria a Maceió para desfrutar dessa cidade linda com a minha esposa. Estamos completando 25 anos de casados. Fomos casados pelo pastor José Wellington Costa Júnior, ali em São Paulo. E aqui estamos, e depois de 17 anos, Jesus nos deu aquela benção ali. Temos 2 filhos, de 23 e 20 anos, e ele veio nos acompanhar aí. É a ponta da rama, né? A ponta da rama, né, pastor? Glória a Deus. E é muito bom poder estar nesta linda cidade. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento tão precioso, Senhor. O meu coração está esmiuçado, Pai. O meu coração está quebrado, Senhor, por esta palavra tão gloriosa, Senhor, que tu enviastes por intermédio do teu servo, pastor da igreja, pastor José Osvaldo. Continue abençoando, Senhor, o teu povo neste lugar. Que o teu Espírito continue tendo primazia, Senhor, entre nós. E que a glória do teu Espírito Santo continue sendo derramada nesta casa de oração. Senhor Jesus, tu és aquele que continua batizando os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu te agradeço, Senhor, pela honra de estar aqui nesta casa de oração, Senhor. Pai querido, leva a tua igreja em paz, nos livra de todo perigo e de todo mal, que o teu anjo possa estar acampado ao nosso redor. Continue conosco, nós assim oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: amém.